quarto dia após a morte, representa o limiar profundo, onde até as ilusões mais arraigadas e profundas começam finalmente a se desintegrar completamente. O corpo físico já se transformou em matéria em decomposição avançada. A mente, há muito tempo, cessou toda a sua atividade neuronal, e a identidade pessoal dissolveu-se completamente na lembrança cada vez mais fragmentada e distorcida dos vivos que permanecem. Agora, neste momento crucial, o que ainda resta é apenas o mito persistente da alma, o último bastião aparentemente inabalável das crenças humanas mais fundamentais. É precisamente aqui, neste ponto crítico, que Baruch Spinoza lança o golpe mais ousado, radical e devastador contra toda a teologia tradicional que sustentou o poder religioso por milênios. A alma não é eterna, como nos ensinaram, e tampouco existe como uma entidade independente e separada do corpo físico. Esta afirmação simples, mas revolucionária, abalou os fundamentos de toda a estrutura religiosa de seu tempo. Durante séculos incontáveis, as religiões institucionalizadas ergueram verdadeiros impérios de poder e influência sobre exatamente essa crença fundamental. Elas ensinaram cuidadosamente que a alma humana é uma centelha divina especial que habita temporariamente o corpo material, uma essência imortal e indestrutível que sobrevive inevitavelmente à morte física e ascende aos céus ou desce ao inferno, segundo o juízo final de um Deus vigilante e justiceiro. Essa ideia poderosa alimentou simultaneamente tanto o medo paralisante quanto a esperança reconfortante, servindo como o eixo central do poder espiritual sobre as massas. Mas Spinoza, com a serenidade característica de quem vê a verdade nua, onde os outros veem apenas terror e confusão, desmonta metodicamente esse edifício milenar com um único conceito revolucionário e devastador. A alma é simplesmente a ideia do corpo. Não existe separação, nunca existiu. Para ele, corpo físico e mente pensante não são substâncias fundamentalmente diferentes ou opostas, como a tradição filosófica e religiosa sempre insistiu. São meramente expressões distintas de uma mesma realidade única, a substância única, infinita e eterna, que é simultaneamente Deus ou a natureza, termos que para Spinoza são absolutamente equivalentes e intercambiáveis. A mente é o corpo pensado e compreendido. O corpo é a mente estendida no espaço e materializada. E quando o corpo inevitavelmente morre e se decompõe, não há alma que dele se desprenda como um fantasma etéreo, porque simplesmente nunca houve separação real entre esses dois aspectos. A morte do corpo é, ao mesmo tempo e necessariamente, o fim absoluto da atividade mental individual. Assim como uma chama que se apaga completamente quando o combustível que a alimenta termina, a mente individual cessa definitivamente quando o corpo deixa de existir e funcionar. Essa visão filosófica representa uma heresia absoluta e intolerável para todo o dogma religioso estabelecido, porque se a alma individual não sobrevive à morte física, então toda a promessa elaborada da vida eterna desmorona completamente. E com ela, desmorona inevitavelmente todo o fundamento moral da obediência religiosa institucionalizada. O inferno aterrorizante perde completamente o sentido. O céu prometido torna-se desnecessário e irrelevante, e o purgatório intermediário revela-se como mero teatro manipulador. O homem já não precisa mais temer ser eternamente condenado, e por isso já não precisa desesperadamente ser salvo por intermediários religiosos. O medo existencial, essa arma invisível mas poderosíssima que manteve gerações inteiras sob controle absoluto, torna-se completamente inútil e impotente. Spinoza sabia perfeitamente que essa verdade libertadora seria absolutamente insuportável para a Igreja institucionalizada. A sua filosofia rigorosa retira completamente o poder das instituições religiosas de intermediar a salvação humana. Se o homem não possui uma alma imortal separada a ser julgada no além, não há mais absolutamente nada o que comprar através de indulgências, confessar aos sacerdotes ou absolver mediante penitências. O templo perde completamente a função.
O sacerdote perde toda a autoridade divina e o sistema inteiro desmorona como castelo de cartas. É exatamente por isso que o filósofo corajoso foi solenemente excomungado, publicamente condenado e deliberadamente condenado ao silêncio institucional. Porque ele não negou simplesmente a existência de Deus, ele negou fundamentalmente a necessidade de intermediários humanos entre Deus e o homem comum. Esta foi uma ameaça muito mais perigosa ao poder estabelecido do que o simples ateísmo. No quarto dia simbólico, quando a carne já não possui forma reconhecível e o espírito é apenas palavra vazia, pronunciada pelos vivos, o pensamento revolucionário de Spinoza emerge com clareza devastadora. A morte não é punição divina por pecados, é simplesmente transformação natural. O que éramos enquanto indivíduos separados se dissolve inevitavelmente, mas a substância fundamental da qual somos todos feitos permanece eternamente. O corpo retorna fisicamente à terra. O pensamento individual se apaga completamente, mas a natureza infinita continua seu fluxo eterno. E essa continuidade impessoal é a verdadeira eternidade real, não a prometida nos sermões. Não há alma fantasmagórica que vaga pelos planos espirituais. Não há tribunal divino que julga severamente. Há apenas o retorno natural à totalidade da qual sempre fizemos parte. Essa ideia filosófica destrói completamente o dualismo fundamental que sustentou todo o pensamento ocidental por séculos incontáveis. Desde Platão na Grécia Antiga até Santo Agostinho no cristianismo primitivo, acreditou-se firmemente que a alma era o prisioneiro inocente e o corpo, a prisão material corrupta. A morte seria, então, libertação gloriosa da alma aprisionada. Mas Spinoza inverte radicalmente o mito antigo. Não é o corpo que aprisiona a alma, é precisamente a crença ilusória na alma imortal separada que aprisiona o homem inteiro em vida. Porque quem acredita firmemente que vive apenas para salvar uma alma futura, deixa inevitavelmente de viver plenamente o presente concreto. Vive constantemente com medo paralisante, com culpa corrosiva, com esperança vazia de um amanhã que nunca realmente chega. Spinoza oferece generosamente outra forma de libertação muito mais real: viver completamente sem medo da morte, compreender profundamente que o divino está no agora presente, que absolutamente nada existe fora da natureza infinita. A alma, para ele, é eterna apenas enquanto participa ativamente da substância eterna, não como indivíduo separado, mas como expressão transitória. Quando morres fisicamente, o que era especificamente teu, o corpo particular, os pensamentos únicos, os afetos pessoais, deixa de ser forma individual. Mas a essência fundamental de tudo isso, a substância primordial de que eras feito, nunca se perde no universo. Ela continua existindo no mundo, no ar que respiramos, na terra que pisamos, nas relações invisíveis mas reais que unem todas as coisas no cosmos. A religião institucionalizada teme profundamente essa verdade libertadora porque ela torna o homem completamente autônomo e independente. Se compreendes racionalmente que já estás dentro de Deus, que absolutamente tudo o que existe é expressão direta do divino, então não precisas ser salvo por ninguém. Já és naturalmente parte da eternidade. Não há queda original, não há culpa herdada, não há juízo final aterrorizante. Só há vida concreta e transformação constante. Essa é a heresia mais profunda e intolerável de Spinoza. A eternidade não começa depois da morte física. Ela é o próprio presente compreendido sem ilusão consoladora. O quarto dia é, portanto, o colapso definitivo da alma individual. O ponto crítico em que até o consolo metafísico tradicional se desfaz completamente. O corpo é pó inerte. A mente cessou toda a atividade. E agora o mito reconfortante da alma, essa invenção humana que nos prometia continuidade pessoal, revela-se finalmente como o último truque sofisticado do medo existencial. A alma não é uma entidade etérea que flutua misteriosamente sobre o cadáver em decomposição. É apenas a ideia do corpo enquanto vivo e funcionando. Quando o corpo cessa suas funções vitais, essa ideia se apaga naturalmente. O que resta é apenas o todo infinito
eterno e completamente indiferente ao destino individual. Mas há uma beleza trágica profunda nisso tudo. Porque, ao compreender racionalmente que a alma não é uma coisa separada e independente, compreende simultaneamente que também nunca estiveste realmente só no universo. A solidão humana é fundamentalmente uma ilusão criada artificialmente pela crença equivocada na individualidade absoluta. Se és parte inseparável do todo, nunca estiveste isolado existencialmente. Mesmo na morte física, não te perdes no nada. Apenas te dissolves naturalmente naquilo que sempre foste desde o princípio. O medo avassalador da morte nasce diretamente da ignorância dessa unidade fundamental. O conhecimento verdadeiro, em contrapartida, revela a paz profunda. Spinoza não destrói a espiritualidade humana, ele a purifica radicalmente. Retira dela o artifício manipulador, o comércio vergonhoso, o poder corruptor. Tira-lhe os altares dourados e devolve-a sinceramente à natureza. A verdadeira espiritualidade, diria ele com convicção, não é adorar cegamente o que não compreendes, mas compreender racionalmente o que já adoras instintivamente. Deus não está localizado em outro mundo imaginário, nem no além inacessível. Está precisamente neste instante presente, nesta substância que tudo contém, que tudo transforma constantemente e absolutamente nada julga moralmente. No quarto dia, quando a alma individual morre definitivamente, o homem renasce filosoficamente, não como indivíduo separado, mas como entendimento universal. A morte da alma pessoal é simultaneamente o nascimento da alma universal. A mente humana, finalmente liberta da esperança enganosa e do medo paralisante, encontra o que Spinoza chamava poeticamente de amor intelectual de Deus, a alegria serena de compreender profundamente que és parte integral do todo infinito. Essa compreensão racional é a única imortalidade real que existe no universo. A Igreja sempre temeu profundamente essa forma de eternidade porque ela simplesmente não se compra com dinheiro, não se negocia com autoridades, não precisa de mediação institucional. É uma eternidade revolucionária, sem dogma rígido, sem penitência humilhante, sem castigo aterrorizante. Uma eternidade que está silenciosamente no simples fato de existir plenamente. Spinoza convida generosamente a humanidade inteira a abandonar corajosamente o consolo fácil da ilusão e a abraçar fortemente a força libertadora da verdade nua. E a verdade, por mais dura e desconfortável que inicialmente pareça, é profundamente libertadora. Não há alma separada a salvar desesperadamente, porque absolutamente nada está realmente perdido no universo. O quarto dia, então, não é um fim aterrorizante, mas um despertar libertador. É o momento preciso em que o mito consolador da alma se desfaz completamente e a mente humana, finalmente livre, pode olhar a realidade sem véus enganosos. O corpo volta naturalmente à terra, o eu é gradualmente esquecido e a alma retorna ao nada de onde nunca realmente saiu. Mas o nada na filosofia de Spinoza não é vazio aterrorizante, é plenitude absoluta. É a presença infinita da substância que sempre existiu desde a eternidade e sempre existirá pela eternidade. O homem que compreende isso profundamente torna-se completamente indomável pelas instituições de poder, porque já não teme o inferno inventado, nem deseja ansiosamente o paraíso prometido. Vive pelo simples milagre de estar vivo no presente. Age por razão esclarecida, não por medo manipulado. Ama porque entende racionalmente, não porque espera recompensa futura. É esse o verdadeiro perigo da filosofia de Spinoza para as estruturas de poder. Ela cria homens genuinamente livres. E homens verdadeiramente livres não se ajoelham submissos diante de ninguém. Por isso, o quarto dia é o mais temido pela religião institucionalizada e, simultaneamente, o mais sagrado para a razão humana livre. É o dia em que o mito se apaga definitivamente e a natureza se revela completamente. A alma morre, mas o divino continua eternamente, e o que antes era promessa distante e nebulosa transforma-se em presença real
e tangível. O que chamavas reverentemente Deus está em absolutamente tudo, inclusive na morte natural. Assim termina o quarto dia, o corpo devolvido à terra, a alma devolvida à razão e o medo devolvido ao nada. E, no entanto, surpreendentemente, nada se perdeu realmente. Porque tudo o que genuinamente é, continua a ser de alguma forma. A morte não é a derrota trágica da vida, é a sua extensão natural. E essa é a verdade que Spinoza sussurra suavemente ao silêncio. Não há céu glorioso acima, nem inferno aterrorizante abaixo. Há apenas Deus, eterno, infinito, sem forma fixa. E tu és uma de suas infinitas expressões temporárias. A compreensão dessa verdade fundamental não diminui o valor da vida, mas o amplifica imensamente. Porque se és parte do eterno, então cada momento vivido é participação no divino. Não precisas esperar pela morte para encontrar Deus. Deus é o próprio tecido da existência. A morte da alma como entidade separada é, paradoxalmente, o nascimento da verdadeira espiritualidade, aquela que não se vende nos templos nem se compra com orações, mas se vive na compreensão serena de que nunca estiveste separado do todo. O quarto dia termina no silêncio absoluto. O corpo voltou à terra, a mente apagou-se. E agora, até a alma, o último refúgio do medo, se desfaz. Mas Spinoza sussurra do meio do nada. Nada está perdido porque tudo é Deus. No quinto dia veremos o que resta quando até o céu e o inferno se apagam, quando só a memória dos vivos decide o destino dos mortos. Continue a jornada. O próximo capítulo está na playlist.